Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os métodos de carregamento automático e manual dos principais blindados pesados e responderei uma pergunta muito frequente sobre esse tema: qual desses sistemas é o melhor? A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos últimos dias, tem se falado muito sobre blindados pesados ocidentais a caminho da Ucrânia. E sempre que esse tema vem à tona, fala-se das diferenças entre os blindados ocidentais e os blindados de projeto soviético usados hoje pela Rússia. E uma das principais diferenças está relacionada com o método de recarregamento do canhão. Em boa parte dos modelos de blindados ocidentais, como o M1 Abrams, o Leopard 2 e o Challenger 2, o carregamento da munição no canhão é feita de forma manual, exigindo a presença de um membro da tripulação específico para essa tarefa. Mas nos blindados de projeto soviético usados hoje pela Rússia na Ucrânia, como o T-72, T-80 e T-90, o carregamento da munição no canhão é feita de forma automática, reduzindo assim a tripulação para apenas 3 membros. Mas, afinal, qual método é o melhor, o manual ou o automático? Como em tudo na vida, há vantagens e desvantagens em ambos os métodos. Começando a nossa análise pelo carregamento automático, esse método surgiu pela primeira vez em um blindado pesado no T-64 soviético em 1962. O T-64 foi uma autêntica revolução no mundo dos blindados, tendo sido também o primeiro equipado com blindagem de materiais compósitos, muito mais leve do que as blindagens de aço homogêneo que eram empregadas até então. O mecanismo de carregamento automático do T-64 era hidráulico, com os projéteis armazenados horizontalmente na base da torre, e com as cargas de propelentes armazenadas horizontalmente ao largo da torre. No total, era possível armazenar até 28 projéteis nesse mecanismo, conhecido como cesto, com um tempo total de carregamento oscilando entre os 5 e os 12 segundos. A elevada cadência de tiro era uma clara e inegável vantagem. No entanto, o mecanismo costumava emperrar com alguma frequência, principalmente quando o blindado atravessava terreno muito difícil e com muitos solavancos. Quando isso acontecia e o mecanismo travava, a ergonomia pobre diminuía a cadência de tiro para apenas um disparo por minuto. Outro problema era que o mecanismo era hidráulico, o que significava que em caso de impacto e de incêndio, o líquido hidráulico inflamável podia se espalhar pelo interior do veículo. Além disso, como as munições e os propelentes ficavam espalhados pelo interior da torre, bastava uma faísca para todo o veículo explodir em uma gigantesca bola de fogo. Alguns desses problemas foram resolvidos em modelos posteriores, com o T-72 substituindo o mecanismo hidráulico por um mecanismo elétrico de carregamento automático. Além disso, o sistema do T-72 era mais seguro e não travava tanto quanto o do T-64. A disposição interna também foi alterada, com os projéteis sendo posicionados próximos ao piso, facilitando o acesso ao canhão em caso de travamento do mecanismo. Mas isso obrigou a uma redução no número de projéteis, baixando de 28 para 22. O T-90, o blindado pesado mais moderno em plena operação hoje na Rússia, projetado nos tempos da União Soviética e produzido a partir dos anos 90, tem um mecanismo de carregamento automático bastante moderno, também com 22 projéteis e com um tempo de carregamento entre os 5 e os 8 segundos. Mas apesar de todos os avanços, os projéteis continuam sendo armazenados no interior da torre, e quando o mecanismo trava, a cadência de tiro é drasticamente reduzida, além de obrigar a que um dos membros abandone a sua função primordial para se dedicar ao carregamento da munição no canhão, reduzindo bastante a capacidade operacional do blindado como um todo.
Outra vantagem do mecanismo de carregamento automático é que, como os blindados exigem apenas 3 tripulantes, os veículos são menores, mais leves e muito mais compactos. Analisando agora o carregamento manual, a sua maior desvantagem é na cadência de tiro. Enquanto um T-90 pode realizar de 5 a 6 disparos por minuto, um M1 Abrams pode realizar, no máximo, 4 disparos por minuto. Outra desvantagem é que os blindados com carregamento manual costumam ser maiores e muito mais pesados do que os blindados com carregamento automático, já que o espaço interno deve ser suficientemente amplo para permitir o trabalho de um quarto membro da tripulação. Agora, na área das vantagens, por ser de carregamento manual, não há o risco de falha no mecanismo de carregamento do canhão. Ou seja, não importam os solavancos ou impactos, o veículo continuará apto a disparar. Outra vantagem é que um quarto membro da tripulação facilita tarefas cotidianas de manutenção. Por exemplo, a troca das lagartas de um T-72, feita apenas pelos seus 3 tripulantes, exige quase 1 hora extra de trabalho do que essa mesma tarefa é executada pelos 4 membros da tripulação de um M1 Abrams. Além disso, o carregador atua como um par extra de olhos e ouvidos sobre o campo de batalha, podendo também manejar armas defensivas. Como eu disse, tal e qual como em outros aspectos da vida, o carregamento manual e o carregamento automático têm vantagens e desvantagens. Para a Rússia, que herdou da União Soviética uma doutrina de emprego de blindados menores e mais leves, o carregamento automático é o ideal. Já para a maior parte dos países ocidentais, que preferem o emprego de blindados maiores e bem mais pesados, a segurança e a estabilidade do carregamento manual é mais adequada e vista como mais vantajosa. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.